No vídeo de hoje, nós vamos acompanhar a evolução histórica do direito comercial e compreender por que ele mudou de nome e passou a ser chamado por uma parte dos doutrinadores de direito empresarial. Se você está curioso, fica comigo. Olá, o meu nome é Consuelo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a evolução histórica do direito empresarial ou direito comercial. Parte da doutrina diverge aí quanto à nomenclatura, mas no fundo nós estamos falando do mesmo ramo do direito. Um sociólogo muito importante que mudou a história do mundo, ele disse que a sociedade, ela surge, ela se delineia, as relações são postas a partir do sistema econômico. Quando o homem era nômade e ele explorava os recursos naturais, na hora que aqueles recursos acabavam, ele se mudava para um outro lugar, nós tínhamos uma espécie de organização social. Quando o homem passou a dominar a agricultura, nós mudamos a forma de organização. E hoje que nós vivemos num sistema industrial, onde nós tivemos o desenvolvimento da cidade a partir da economia, nós temos uma outra forma de organização. Então, nós vamos analisar a economia, depois, por conseguinte, a organização social, e então a gente vai compreender as normas de direito empresarial ou comercial que eram aplicadas em cada uma dessas épocas. Algumas pessoas não gostam de estudar história, talvez por experiências passadas em que estudar história significava decorar nomes e datas e fatos que eram totalmente desconexos da nossa realidade, que a gente tinha que aprender. Isso não é aprender. Aprender é você ler uma mensagem, você internalizar aquele conhecimento e ser capaz de conectá-los com outros conhecimentos. Aqui eu espero que a gente consiga desenvolver isso, que a gente tenha essa experiência, que seja uma conexão de conhecimentos, uma análise de realidade, porque somente assim a gente vai ser capaz de interpretar o momento presente que a gente vive e projetar o futuro que nós queremos. Você está interessado? Vamos lá acompanhar no slide. Para começar, a gente vai analisar a Idade Antiga. A Idade Antiga começou em 3500 a.C. com a invenção da escrita. Antes desse período, a gente não tem registros para saber como é que era a legislação. Somente a partir do momento em que a escrita foi inventada é que a gente tem as normas legais que eram aplicadas em cada civilização. Então começa aqui em 3500 a.C. e vai até 476 d.C. com a queda de Roma. Nesse período, o comércio era praticado pelos fenícios, um povo que era um povo do mar. Então, ele tinha contato com outras civilizações e eles desenvolviam o comércio, faziam troca de mercadoria, de produtos, venda. Nós também tínhamos na Roma Antiga normas de direito comercial, porém eram poucas normas, não tinha um volume muito grande. E aqui nessa época, para quem já estudou história do direito, vai se lembrar que nós tínhamos dois ramos do direito. Um era o direito penal e o outro era todo o resto. Que não era norma penal, era direito civil. Só tinha esses dois ramos. Então, essas regras esparsas que a gente tinha sobre o comércio estavam dentro do direito civil. Então, não justificava ter um ramo do direito. A gente ainda não tinha aí uma complexidade de institutos que justificasse que fosse um ramo diferente. Ok? Então, aqui na Idade Antiga, a gente ainda não fala de direito comercial. Depois disso, surge a Idade Média. E vamos lembrar o que foi a Idade Média, como é que era a nossa organização. Nessa época, o sistema econômico era o feudalismo. Tinha os proprietários das terras, que eram os senhores feudais. A sociedade era dividida na nobreza, né, os senhores feudais, o clero, que exercia um controle social. Ele dizia que a pessoa que era senhor feudal era porque Deus quis, e a pessoa que era vassala foi porque Deus quis também. Então tinha que aceitar aquela situação. Então ela fazia aí muito o que as mídias, o que os meios de comunicação e a própria igreja fazem até hoje, de exercer aí um controle em cima da sociedade, uma pacificação. E nós tínhamos também o vassalo. E o vassalo era a pessoa que trabalhava na terra. Entre o senhor feudal e o vassalo havia um compromisso, uma cerimônia, tipo um casamento, em que um prometia fidelidade ao outro. Que fidelidade? Era a fidelidade de que o senhor feudal ia proteger a família daquele vassalo, ia ceder as terras para que ele trabalhasse e tivesse sustento para sua família. E o vassalo prometia que ia trabalhar nas terras,
que ia mandar parte da produção para o senhor feudal e que, em caso de necessidade, ele iria servir o senhor feudal, né, e ajudar a proteger as terras. Então aqui a gente tem um sistema econômico baseado na propriedade de imóveis, das terras. Nesse tempo nós não tínhamos a concepção de Estado que nós temos hoje. Então não tinha polícia. O exército que havia era um exército sustentado pelo próprio senhor feudal, pelo próprio rei. Então era muito caro manter essa estrutura. Ou ele tinha que ter os cavaleiros, sustentar esse pessoal, no caso de uma invasão eles estarem lá para defender as terras, ou eles tinham que contratar mercenários, o que também era muito caro. Outro ponto que a gente tem que se lembrar é que o senhor feudal ele passava as terras para esse vassalo trabalhar. Esse vassalo ele podia repassar a terra para um terceiro, para um outro vassalo. Então ele era senhor feudal para aquele outro vassalo e ele era vassalo para esse primeiro senhor feudal que era o proprietário mesmo das terras. Em filmes que a gente tem aí disponíveis, né, por exemplo, Robin Hood, Cruzada, Arthur, entre outros, nós vemos que existem lá uns senhores, né, os donos de terras, que se reportam ao rei. Então o rei ele era o proprietário maior das terras que cedia para esses senhores, ele concedia, inclusive Outlander também, né? Ele concedia as terras para esse pessoal trabalhar e esse pessoal tinha lá as outras pessoas que trabalhavam para eles. Então poderia existir uma terceirização desse contrato. Esse contrato entre o senhor feudal e o vassalo, ele geralmente era vitalício e hereditário. Durava toda a vida e passava de pai para filho. Então o senhor feudal passava por filho e o vassalo passava por filho e eles continuavam ali naquele mesmo relacionamento, nas mesmas terras. O vassalo poderia dizer que não queria mais? Sim, ele poderia. E aí existia, nessa época, né, duas formas dele sinalizar que ele não queria mais continuar com aquele compromisso que ele tinha feito, uma espécie de divórcio. Como? Ou ele atirava uma flecha na direção do senhor feudal, mas sem intenção de acertá-lo, sinalizando o rompimento, ou ele jogava uma luva aos pés do senhor feudal, também demonstrando que ele não queria mais. E aí já estava desfeito, né? Estava feito um divórcio entre eles. Continuando aqui, né? Esclarecido aí essas relações a respeito das terras, ao redor desse castelo, da morada do senhor feudal, surgiram os burgos, que eram uma espécie de aldeia, uma espécie de embrião de cidade, onde moravam os vassalos que trabalhavam na terra. O vassalo, a atividade que eles exerciam era de agricultura e pecuária, então era uma atividade extremamente ligada à natureza, ligada às terras. Esse homem, ele não sentia vontade de sair por aí conhecendo o resto do mundo. Ele estava conformado em ficar ali naquele lugar. O senhor feudal precisava dele para trabalhar as terras e para defender as terras contra invasões. Também nós temos nessa época o ressurgimento das navegações, né, das grandes navegações que iam procurar especiarias e descobrir o novo mundo. Descobrir. Esse pessoal que saía nessas expedições, eles iam atrás de mercadorias para revendê-las. Essa mercadoria nem sempre era conseguida através de compra. Como é que era o poder nessa época? Aqui a gente tem um poder centralizado, mas descentralizado ao mesmo tempo. Por que centralizado? Porque o senhor feudal, ele tinha todo o poder naquela terra. Ele era o judiciário, o legislativo e o executivo ao mesmo tempo. Então, tudo que ele queria, tudo que brotasse na cabeça dele, ele podia fazer. Não havia devido processo legal, ele podia mandar decapitar as pessoas, aprisionar, ele podia aumentar tributos a seu bel prazer. Então, ele não tinha nenhum limite do seu poder. Ele era absoluto, tanto é que se chamava absolutismo. Então, essa era uma centralização do poder naquele senhor feudal. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos também uma descentralização, porque cada feudo tinha o seu soberano, tinha o seu líder que mandava naquelas terras. Eram muitas terras, cada uma com a sua própria organização. Então, cada lugar tinha sua legislação, tinha sua moeda e tinha sua tributação. Como não havia uma unificação de moeda, nem o câmbio, cada lugar que o comerciante ia era uma moeda diferente, era uma tributação diferente, então isso dificultava também o comércio. E por último, né, a última característica que a gente tem aqui dessa época, como esse homem ele era ligado à terra e ele não tinha vontade de conhecer outros lugares, de sair pelo mundo, investir na manutenção das estradas era um custo desnecessário. Então as estradas eram precárias e perigosas. Havia saltos nessas estradas e elas estavam em péssimas condições. Então,
para o comerciante chegar até o feudo, né, até aquela comunidade, levando suas mercadorias, era difícil. O saqueador mais famoso que nós temos conhecimento é Robin Hood, inclusive disponível na Netflix, e recomendo para você aproveitar aí, caso queira uma indicação, para você ver essa produção com um olhar jurídico, vendo a invocação ali do direito natural, a relação de poder, o domínio do rei, para a gente fazer a correlação aqui com a nossa aulinha. Então, nessa época, no final ali do feudalismo, na metade do feudalismo para diante, a gente tem o surgimento de uma nova classe econômica, dos burgueses, dos comerciantes, um pessoal que tinha poder econômico, mas não tinha poder político. Isso também acontecia com aqueles vassalos que receberam terras dos senhores feudais e que trabalhavam nela e que tinham terceirizado, né? Que tinham um grande volume de terra, que tinham terceirizado essas terras para outros, mas que eles não tinham poder político. A Távola Redonda do rei Arthur era uma tentativa de criar um conselho e pacificar esses senhores feudais que também queriam ter poder. Então, surge ali uma instabilidade no final ali do sistema feudal. Agora que a gente já se lembrou de toda a época da Idade Média, né, entendeu as forças que estavam ali presentes, vamos dar uma olhada como é que era o direito comercial nesse período. Então, nessa época, nós tínhamos os artesãos, por exemplo, o carpinteiro, ferreiro e outros profissionais como o médico, farmacêutico. Eles não trabalhavam diretamente na terra e eles exerciam uma atividade também importante ali naquela época. Essas pessoas, elas se organizavam nas corporações de ofício, que eram associações formadas por categorias. Essas corporações, elas estabeleciam regras para que valesse para os próprios envolvidos daquela corporação, para os associados. O critério era: você é um associado? Sim, você vai ser protegido pelas regras da corporação. Vai ter essas regras aqui que vão ser aplicadas nas relações que você desenvolver, que você tiver com a sociedade. Se você não for um associado, você não vai ter essa proteção. Nessa época, nós tínhamos os mestres, que eram aqueles que eram associados às corporações. Nós tínhamos os companheiros, que eram as pessoas que já detinham a técnica, mas não faziam parte da associação. E nós tínhamos os aprendizes, que estavam aprendendo o ofício e só poderiam desenvolvê-los sob a supervisão de um mestre. Mais para frente, nós vamos ter uma revolta dos companheiros, que nós vamos ver lá na história do direito do trabalho, que eles queriam liberdade para exercer o ofício. Mas não é o ponto aqui. Só para vocês verem como essa história vai se conectando. E nós também tínhamos nessa época as comunas, que eram embriões de cidades que queriam se libertar do poder do rei, do senhor feudal ali. Elas queriam independência, não interferência daquele poder soberano. Então, as corporações de ofício, através dessa associação, eles estabeleciam regras para os seus próprios associados. Então, era regra feita por particulares para particulares com base nos usos e costumes. Eles criavam uma espécie de jurisprudência que servia para proteger seus próprios associados. Perceba que nesse período não existia Estado, então essa legislação era feita por particulares. Nesse mesmo período surgiu então embriões do que hoje nós chamamos de banco. Também surgiram os títulos de crédito, principalmente as letras de câmbio, e aqui houve uma mudança na nossa concepção das relações comerciais. Então, até esse período, nós tínhamos uma tradição baseada no direito romano de formalismo. Mas hoje, se você chega num bar e você faz assim pro garçom, você pediu uma cerveja. Todo mundo sabe. Então, você fez assim, o garçom vai trazer uma cerveja para você. Aí você já tá querendo ir para sua casa, você faz assim pro garçom e ele entendeu que você está pedindo a conta. Note que você não sabe o nome do garçom, você não sabe o CNPJ do estabelecimento onde você está consumindo, o estabelecimento não sabe seu nome, seu CPF, seu endereço, mas houve uma transação comercial. Se consolidou um negócio jurídico e há o reconhecimento da validade desse negócio. Nós passamos a ter a informalidade. O direito comercial, como aumentou o número de transações, ele precisava ser mais rápido também. Então ele passa aqui para essa mudança, ele passa a ser mais informal. Então aqui, nesse período, nós temos a primeira fase do direito comercial, que é o período subjetivo. A gente olha para o quem. Quem é a pessoa que está exercendo aquela atividade? Ela é associada à corporação de ofício?
Ela é, então ela vai ser protegida pelo direito comercial. Ela não é associada, não vai se aplicar o direito comercial a essa pessoa. Então aqui o critério é subjetivo. Qual é o critério? Se a pessoa é ou não associada à corporação de ofício. Beleza? Vamos lá para o próximo. Aí, o que aconteceu? Napoleão chegou tocando o terror e ele vinha representando uma galera que tinha poder econômico, tinha grana, mas não tinha poder político e eles queriam ter poder político. E Napoleão chegou lá, gente, não foi com um buquê de flores dizendo, olha, será que eu posso sentar no trono? Não foi assim. Ele chegou, foi com sangue, chegou com violência e fez aí a Revolução Francesa. Acho que é importante a gente frisar aqui que esse homem que vivia no feudo, esse vassalo, ele jamais imaginaria que poderia existir república, que poderia existir parlamento, que poderia existir voto, presidente eleito com prazo para exercer o poder e depois substituído, alternância de poder. Jamais. Se a gente falasse isso para o homem da Idade Média, ele ia dizer, me diz um lugar no mundo onde existe isso, onde esse negócio de república deu certo. Me diz um lugar do mundo onde existe esse negócio de voto. E olha aqui, a gente consolidado, vivendo essa realidade. Por que eu estou frisando isso? Porque talvez hoje a gente não perceba uma outra alternativa. A gente acha que certas alternativas são impossíveis, mas talvez não sejam. Então, Napoleão foi e provou que era possível sim uma outra realidade. E eles viam aí como um ideal de liberdade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, teoricamente. E aí ele acabou com as corporações de ofício, ele criou um órgão julgador, que foi o embrião do judiciário, e em 1804 ele editou o Código Civil francês, que ele vinha agradar a nobreza fundiária, né, os donos de imóveis. E em 1808, 1807, ele criou o Código Comercial, que agradava a burguesia, agradava os comerciantes, aqueles que eram ricos através de bens móveis. Aqui existe uma divergência a respeito do ano do Código Comercial. Alguns dizem 1807, outros dizem 1808. Ele foi criado em 1807, mas ele passou a entrar em vigor em 1808. Mas é o mesmo código que a gente está falando. Então, se cair aí na sua prova perguntando, né, falando 1807, 1808, você sabe que vai estar certo. Mas olha só que engraçado, ele acabou com as corporações de ofício. Então, como é que a gente ia saber quando é que ia aplicar o Código Comercial? Napoleão teve que criar um outro critério. Então, ele criou uma lista chamada Atos de Comércio. Para a maioria dos doutrinadores, essa lista ela é considerada taxativa, ou seja, só o que tivesse listado ali seria disciplinado pelo direito comercial. Se não tivesse lá, seria a regra geral, que é o Código Civil. O Código Comercial ele diz que seriam os atos de comércio e o regulamento veio dizendo quais eram os atos de comércio. Por que eu estou falando isso? Porque em algumas provas ele vem dizendo que a lista estava dentro do Código Comercial e não estava, tá, gente? Então, só para deixar bem claro, estava no regulamento. Aqui eu estou trazendo uma lista dos atos de comércio do Brasil, baseado no Código Comercial de 1850 e o Regulamento 737, artigos 19 e 20. Por exemplo, a compra, venda ou troca de efeitos móveis ou semovente para os vender por grosso ou a retalho. Por grosso, né? Quer dizer atacado. Na mesma espécie ou manufaturados ou para alugar o seu uso. As operações de câmbio, banco e corretagem, as empresas de fábricas, de missões, de depósitos, de consignação e transporte de mercadorias e os espetáculos públicos, além de seguro, fretamento, risco e qualquer contrato relativo ao contrato marítimo, armação e expedição de navios, entre outros. Então aqui mudou o critério, que a gente tem a segunda fase do direito comercial. A gente para de olhar para a pessoa, para ver se ela é ou não associada às corporações de ofício, e a gente passa a olhar para o que ela faz. É transporte de mercadoria? Então vai ser regida pelo direito comercial. É armazenagem? Direito comercial. Está envolvido com comércio marítimo? Direito comercial. É banco, câmbio, seguro? Direito comercial. Então o critério é objetivo. O que está sendo feito? Qual é o problema desse sistema? Além de ter deixado de fora algumas atividades econômicas e essa galera não ficou feliz por ter ficado de fora, ele fica obsoleto muito rápido.
A sociedade ela vai evoluindo. Hoje nós temos internet, transações internacionais, comércio eletrônico, loja virtual, assessoria de imagem. Então nós temos uma série de outras atividades que também circulam a riqueza, mas que não vão estar na lista. Jamais em 1807 se pensaria que ia inventar tudo isso. Então com certeza não estava previsto na lista. E aí? Como é que supera isso? Itália, em 1942, cria um novo Código Civil. E esse Código Civil, dentro desse mesmo livro, ela colocou as regras tanto do direito civil quanto do direito comercial. Foi uma unificação formal. Estava dentro do mesmo livrinho, mas que as regras continuavam sendo aplicadas em momentos diferentes. Se fosse direito comercial, seria protegida por regra X. Se não fosse isso, regra Y. Formalmente estava dentro do mesmo livro, mas materialmente eu ainda tinha regras distintas para serem aplicadas de acordo com o caso concreto. E aí, ele diz o seguinte, ó, considera-se empresário quem exerce com habitualidade atividade econômica de forma organizada para circular ou produzir bens ou serviços. Se a atividade econômica for exercida com habitualidade, com objetivo de lucro, seja para produzir ou circular bens ou serviços, vai ser protegida pelo direito empresarial. Aqui eu paro de olhar para o quem e paro de olhar para o que. E eu passo a olhar para o como é feito. Então, aqui a gente tem o critério da empresa, o critério da empresarialidade, que é um critério muito mais elástico, que qualquer coisa que seja produção ou circulação, né? Circulação a gente está falando do comerciante estrito sensu, aquele que realmente exerce, é o atravessador. E seja para bens ou serviços, todos poderiam ser enquadrados como empresários e serem protegidos pelas regras de direito comercial. É aqui que muda a nomenclatura para direito empresarial. Por quê? Porque não é mais apenas o comerciante que vai ser protegido por essas regras. O produtor também pode ser protegido. O prestador de serviço também pode ser protegido. Então, não apenas a venda, não apenas o atravessador é protegido. Tranquilo? Então, aqui a gente conclui as 3 fases do direito empresarial, do direito comercial. Mas e no Brasil? Como é que aconteceu? No Brasil, aconteceu o seguinte, nós éramos uma colônia de exploração de Portugal. Fomos descobertos em 1500, Portugal tomou conta aqui das nossas terras e nós éramos aqui uma colônia de exploração. Ou seja, nós éramos o quintal de Portugal. As riquezas que eram extraídas do Brasil eram mandadas para Portugal e Portugal que negociava com outras nações. Então a gente era realmente um celeiro. Em 1789, aconteceu a Revolução Francesa e aí, quando foi em 1807, a coroa portuguesa, com medo da invasão de Napoleão, que estava hegemônica, vai e transfere a coroa para o Brasil. Mete o pé e vem voado para cá, para a colônia. Quando eles chegam aqui, acontece a abertura dos portos. Então, como o Brasil não vai mais mandar as riquezas para Portugal negociar com as outras nações, a coroa está aqui, então acontece a abertura dos portos e o Brasil passa a negociar com as outras nações. Para os doutrinadores, esse é o momento em que começa o direito empresarial ou comercial no Brasil, com as aberturas dos portos em 1808. Então, se cair na sua prova aí, quando começou o direito comercial no Brasil? Foi com a abertura dos portos em 1808. Então, a coroa portuguesa vem no finalzinho de 1807 para o Brasil, e em 1808 acontece a abertura dos portos. E aí, em 1850, foi editado o Código Comercial Brasileiro, composto por 3 partes. A primeira falava sobre a parte geral, a segunda falava do comércio marítimo e a última falava das quebras. Esse código foi inspirado nos atos de comércio de Napoleão, lá, o Código Francês. Então, a gente começa aqui o direito comercial brasileiro na fase objetiva dos atos de comércio. A primeira parte e a terceira parte do Código Comercial de 1850 foram revogadas. A parte geral pelo Código de 2002 e hoje, para substituir a parte das quebras, nós aplicamos a Lei de Recuperação e Falência, a Lei 11.101 de 2005. Que inclusive, de dezembro de 2020, a Lei de Recuperação e Falência sofreu uma grande alteração, mas ela ainda está em vigência. Depois disso, em 2002, é editado o novo Código Civil Brasileiro, novo, né? Em 2002, já tem quase 20 anos. Ele revoga o Código Comercial de 1850 e nós temos aqui uma unificação formal bem parecida do que aconteceu na Itália.
Então, dentro do Código Civil, nós temos regras de direito empresarial, de direito comercial, mas é uma unificação formal, apenas está dentro do mesmo código, mas eu vou aplicar essas regras apenas para quem for empresário. Se não for empresário, vai para a regra geral. Uma unificação apenas formal, ok? E aí, nesse ano, com a adoção do Código Civil de 2002, então ele vem trazendo a teoria da empresa, que é no artigo 966 diz: considere-se empresário aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica de forma organizada para circular ou produzir bens ou serviços. Esse foi o critério adotado no Código 2002. É lógico que foi em 2002 que isso aconteceu, nós tivemos essa formalização, mas a jurisprudência já vinha abraçando outras atividades além das previstas nos atos de comércio de 1850. As pessoas entravam na justiça, entravam no judiciário, era apreciado pelo juiz e ele, à luz da jurisprudência internacional, do que estava sendo praticado no resto do mundo, acatava, autorizava a aplicação das regras de direito comercial para essas pessoas além da lista dos atos de comércio. E aí veio o Código de 2002 consolidando essa transição para o direito empresarial, para o critério da empresa. Então aqui o Brasil formalmente, oficialmente adota a teoria da empresa, a terceira fase do direito comercial. Se você gostou do vídeo de hoje, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo no canal. Para você que ficou até o final, eu vou deixar essa imagem aqui de presente para que você possa salvar no seu celular ou no seu computador e colocar aí no seu material de revisão para nunca mais esquecer as 3 fases do direito empresarial. E se você for da turma que prefere imprimir, eu vou deixar essa versão aqui com fundo mais claro, que fica melhor na impressão, para que você possa colocar na sua pastinha de material também. Eu espero que você tenha gostado, que tenha saído daqui sentindo que aprendeu muito mais, está sabendo muito mais do que quando você começou. Gostaria muito de agradecer a você que ficou até o finalzinho desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. E se você gostou do material de apoio, não esqueça de deixar uma hashtag Eu Quero É Mais, para que toda vez que a gente tem uma aulinha aqui, um videozinho, tenha também um material para que vocês possam guardar e salvar já o esqueminha de estudo e assim nunca mais esquecer do que foi visto aqui. Eu sei que ficou um vídeo meio longo, mas ficou um vídeo bem completinho. Espero que não tenha ficado cansativo, que tenha sido divertido você acompanhar. Quem não sabe história, não sabe de nada e a gente precisa olhar para trás, entender o que se passou, compreender o nosso presente e poder projetar um futuro melhor para todos, para toda a sociedade. Pense sobre isso. Esse é o nosso direito de saber, acreditando na transformação da sociedade através do conhecimento. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.